Nós vamos falar hoje um pouquinho para vocês sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec denomina sendo não se pode servir a Deus e a Mamon. Isso são palavras de Jesus, né? Apesar das pessoas às vezes se confundirem, porque a palavra Mamon é só vista nessa frase de Jesus, né? Então às vezes as pessoas confundem Mamon como sendo uma divindade, né? Isso é normal. Há um equívoco sobre isso. Mas Mamon não representa uma divindade, apesar de ele estar aqui numa contraposição a uma divindade. Mamon era uma palavra hebraica em que era utilizado na época de Jesus para definir uma pessoa gananciosa, né? Uma pessoa avarenta, mais ou menos no sentido de cobiça. Assim. Então era definido como aquela pessoa que ela trocava tudo na vida pelo dinheiro, né? Trocava os amigos pessoais, às vezes, família, até a própria saúde, pelo dinheiro, pela posição social, pela riqueza, pelas posses materiais. E quando ela tinha um revés financeiro, aí era onde ela tinha o maior sofrimento, muitas vezes até tirando a própria vida. E eu acho que isso não mudou muito, né? Tem muitas pessoas que ainda no tempo de hoje, muito mais, talvez, nosso tempo é muito mais capitalista, né? Muito mais monetarista, né? Que ainda adoram a Mamon, né? Que são, como diz Jesus, né? Escravos de Mamon, servos de Mamon, né? Nesse sentido a palavra Mamon. Esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito interessante, porque ele, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o que Kardec vai listar a maior quantidade de ensinamentos, de passagens e de parábolas de Jesus. Nem o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem tanto. E eu sempre digo, então, é sinal que é importante. Se Jesus falou tanto sobre isso, e o Kardec aproveitou tudo isso para trazer dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é porque o recado é importante. E a gente precisa aprofundar um pouco mais essas questões. Ele vai trazer, dentro das passagens, a passagem em que ele vai falar sobre a salvação dos ricos, que eu vou aprofundar um pouquinho mais na minha fala. Ele vai também trazer a parábola do guardai-vos da avareza, que ele conta aquela história, rapidamente, né, só um spoiler, né, para nós nos aprofundarmos nisso. Que ele conta aquela história daquele homem rico, né, que teve grandes lucros nas suas plantações, e daí ele pensa assim, puxa vida, mas o que eu vou fazer? Meus silos são pequenos, ele destrói os silos, constrói os silos maiores, enche os silos daqueles frutos e diz assim, agora eu possuo muitos bens, né? Então eu vou dizer agora a minha alma, eu tenho uma vida plena, e vou descansar, vou beber, vou me regozijar e vou viver em contemplação. E aí Deus diz a ele assim, a sua alma não está aqui para acúmulo, está para a prosperidade. Hoje mesmo buscarei a sua alma. E então tudo aquilo que ele armazenou, ele perde no segundo dia. Essa é uma parábola que Jesus traz, que é chamada de guardai-vos da avareza. Também nesse capítulo, Kardec traz a passagem sobre Jesus em casa de Zaqueu, que é fantástica. É uma passagem que dá um exemplo extraordinário. Zaqueu era um cidadãozinho pequeno e ele era um publicano. O que é um publicano na época de Jesus? Publicano eram aquelas pessoas que arrecadavam os impostos do seu povo judeu e passavam o dinheiro para o Império Romano. Só que geralmente esse pessoal era corrupto e acabava sobrando um pouco de dinheiro para eles, e eles enriqueciam. Então, você imagina viver dentro de com pessoa que tira dinheiro do seu próprio povo, passa para um outro e ainda fica com o povo. Numa era em que a pobreza era extrema. Isso era ódio, eles tinham ódio dos publicanos. Zaqueu era um publicano. E quando Jesus está passando por Jericó com os apóstolos, ele surpreendentemente anuncia que vai pernoitar na casa de Zaqueu. Aquele homem de má vida,
Os apóstolos ficam escandalizados. E quando eles chegam à casa de Zaqueu, Zaqueu chama Jesus e diz: mestre, se você me pedires, amanhã mesmo darei tudo, metade de tudo que tenho para os pobres. E mais, se eu fraudei alguém nessa cidade, devolverei 4 vezes, mostrando a sua honestidade franca. E aí, Jesus vai passar alguns ensinamentos aos apóstolos, mostrando que Zaqueu, apesar de ser um homem rico e estar numa posição de condições de gerar, ele dá prosperidade à cidade. Ele dá. Ele oferece empregos, os seus investimentos geram beleza, progresso para a cidade de Jericó. E Jesus o salva, dizendo para ele que ele tem lugar nesse reino de Deus. Então vocês veem que riqueza não tem muito a ver com essa questão de maldição, como algumas religiões já usaram isso para assaltar os seus fiéis, dizendo que rico não consegue ir para o reino dos céus, então tem que deixar toda a riqueza aqui nas mãos de pastores, de religiões e crenças e assim por diante. Jesus nos dá um grande ensinamento sobre isso quando conhece Zaqueu. Ele também traz a parábola do mal rico, que é também muito interessante. Eu estou só dando spoiler, né? Em que Jesus conta uma parábola que existia um homem rico que tinha, assim, uma grande fortuna e que dava grandes banquetes. E junto à casa desse homem vivia também um mendigo chamado Lázaro, que sonhava em comer as migalhas dos banquetes desse rico. E quando eles desencarnam, a situação se inverte. Agora, Lázaro se encontra ao lado de Abraão e o rico, segundo a passagem, numa espécie de inferno. Mas o rico enxerga o Lázaro junto com Abraão e diz a ele: mestre Abraão, permita que o Lázaro, mesmo com as suas chagas, porque ele era um mendigo, tinha úlceras, né? Os cachorros lambiam as suas feridas, que ele possa, mesmo com as úlceras, colocar o dedo na água e dar na minha boca para matar a minha sede. E aí Abraão diz: aqui não é possível. Você já teve as suas riquezas, as suas possibilidades na terra. Aqui você não tem esse direito. Mesmo porque entre nós e você existe um grande abismo. Eu não posso ir até você, assim como você também não pode vir até mim. E aí esse homem diz assim: então pelo menos me permita, né, que eu vá contar para a minha família, para meus irmãos, que eles não procedam igual eu procedi. E aí Abraão diz assim: não, mas não precisa. Eles têm os profetas e têm Moisés, as leis mosaicas. Assim como nós também temos todas as religiões que nos falam muito, muito, muito sobre essa questão dos bens materiais. Não há necessidade de ninguém de lá vir contar para nós. Embora nós, dentro do Espiritismo, muitas vezes em algumas reuniões mediúnicas, nos deparamos com pessoas que vêm nos contar quanto arrependidos eles estão. Também nesse capítulo, para completar a cereja do bolo do capítulo, ela traz a parábola dos talentos, que eu não vou conseguir dar spoiler para vocês porque é impossível. Essa parábola é extraordinária. E se eu falar um pouquinho sobre ela, eu vou cometer uma grande atrocidade com essa parábola. Porque essa parábola merece muito mais que um simples spoiler. Então, vocês podem lê-la, podem estudá-la, e isso é bem feito dentro do Espiritismo. Né? Bom, gente, tudo isso, talvez, para mostrar para nós que a riqueza, ela é perigosa. Ela não é maldita, como algumas religiões pregam. Ela é perigosa. Perigosa. Mas, apesar disso, a gente quer viver perigosamente. Não é verdade?
Quem de nós aqui nunca sonhou, a não sei que seja muito simplão, em ganhar na Mega Sena, como aquele cara de Blumenau ganhou ontem, 50 milhões sozinho? Quem é que nunca sonhou com isso aí? Todo mundo, né? Faz parte, né? E a gente não quer viver perigosamentezinho, a gente quer viver bem perigoso, porque a gente não quer ganhar na Mega Sena, dividir prêmio pequeno, né? Basta ver que quando acumula, como aconteceu ontem, há filas nas lotéricas, porque a gente quer ganhar muito. Então é sinal que a gente quer viver bem perigosamente, né? Apesar de todos esses ensinamentos. Tudo bem, são escolhas, mas são escolhas que vão gerar responsabilidades. Disso nós temos que ficar cientes. É sobre isso que Jesus fala, e é sobre isso que a doutrina espírita também fala. Responsabilidade sobre as nossas escolhas. Porque o Kardec vai fazer uma pergunta na seu 814 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por quê? Que uns nascem sem um dia precisar perguntar o preço do leite, enquanto outros, coitados, nascem numa miséria extrema que não tem o que comer. Por quê? E a resposta dos Espíritos é muito interessante. Eles dizem assim: para provar a cada um de uma maneira diferente. Olha que só que interessante. Então, assim, riqueza extrema e miséria extrema é prova, é teste para o espírito. Então, se vocês aqui, eu acredito que eu conheço quase todos, são mais ou menos que nem eu, que tem que trabalhar para viver, mas não passam fome, não tem grandes dificuldades financeiras extremas, essa prova não é para vocês. Não é. Esse teste não é para vocês. O objetivo da reencarnação de vocês, dessa encarnação, não é esse teste, é outro. Basta a gente descobrir, mas esse não é. Então eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. O que vocês querem primeiro? A boa? Não, acho que vou dar a ruim primeiro, porque daí vocês vão com a boa na cabeça depois. A ruim. A menos que Deus, a hora que escreveu a tua encarnação, desviou assim a caneta, vocês não vão ganhar na Mega Sena como um cara do mural. Não vai acontecer isso com vocês. Mas agora tem a boa notícia também. Vocês também não vão passar por dificuldades relacionadas à questão financeira dentro das tarefas que você assumiu nessa encarnação. Vai ter problemas? Vai ter. Vai ter dificuldades? Vai ter. Mas não vai faltar recursos financeiros para você cumprir os objetivos que você traçou. Não vai faltar. Essa é uma boa notícia. Quer um exemplo? O Kardec, quando estava finalizando o trabalho dele, do Livro dos Espíritos, ele estava com uma perrengue de dinheiro lascado. Sim, porque o Allan Kardec, ele, antes de mais nada, ele era um educador. O Kardec era um cara que, aos 24 anos, ele já tinha um grande trabalho sobre a língua francesa publicado, e era isso estudado em todas as escolas. Só que as escolas na França, assim como na Europa, na época dele, era coordenado pela Igreja Católica. E quando ele se alinha à questão espiritual, ele começa a ser sabotado. E ele começa a ter problemas financeiros. Começa a ter dificuldade, falta uma coisa ali, tem que vender um negócio lá para poder, se manter. Mas o Kardec, diferente de nós, ele tem uma carta na manga. Uma carta não, um as na manga. Porque nós, quando temos alguma dificuldade, a gente corre com uma médium, com uma cartomante, perguntar se as coisas vão melhorar. Não é mais ou menos assim?
Apesar de ser espírito, a gente vai atrás. E o Kardec, ele tinha uma reunião toda semana com espíritos superiores. E ele estava lá, pergunta, não pergunta, pergunta, não pergunta. Sabe que as coisas vão melhorar para mim? Sabe que vai dar uma... Né? E ele estava com esse dilema na cabeça. Mas a gente fica imaginando o Kardec fazendo a pergunta, né? O que é Deus? O que é o infinito? E ele tinha lá escrito como é que ou quando vai melhorar as questões de dinheiro na minha vida. Estava escrito lá, só que ele não tinha coragem de falar. Um dia ele tomou a coragem. Claro, a espiritualidade com certeza já sabia disso tudo. E aí ele vai perguntar, escuta, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou passando por uma dificuldade financeira. Vocês não se ocupam com isso? Vocês não se preocupam com isso? E a resposta dos espíritos é muito interessante, aliás, que a gente deve guardar para nós. Eles dizem assim, é claro que nós nos preocupamos e é claro que nós nos preocupamos. Se nós não nos preocupássemos, seria sinal de que não te amamos. Não te amamos. E se nós tivéssemos a oportunidade de fazer essa pergunta, para o nosso anjo guardião, que, coitado, anda com a gente, né? E sente as nossas dificuldades, ele ia dizer a mesma coisa. Ele ia dizer assim, não se preocupa, fica tranquilo, não vai te faltar, não vai ser da forma que você quer, né? Mas não vai te faltar nada daquilo que você traçou para as suas tarefas encarnatórias. Você vai conseguir passar por isso. Vai passar por isso. Porque são escolhas. Nós sempre escolhemos. E a continuidade da resposta dos Espíritos é isso aqui. Eles dizem assim, aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos. Então, uma situação financeira e econômica que você está tendo hoje, claro, muitas vezes é gravado, né, pela nossa fantasia aqui na Terra, né, que a gente acaba se excedendo em muitas coisas, está exatamente adequada àquilo que você pediu. Exatamente. Da maneira que você traçou. São escolhas. E eu estava falando sobre essa questão numa outra casa, e um rapaz falou para mim assim depois, assim, mas Várzea, se a gente escolheu, mas que era muito ingênuo, né? Por que eu não pedi um pouquinho mais? Mas olha, só um pouquinho de abertura, né? E aí cabe um esclarecimento muito interessante, né? Porque assim, o que um espírito encarnado, nós aqui na Terra, valorizamos, um espírito nem sempre valoriza. Quer um exemplo? O nosso corpo físico. Nós, geralmente encarnados, nós damos um valor excessivo, né? Até um exagerado ao nosso corpo físico. Um espírito, nem corpo físico tem. Está entendendo? Então, quando você está preparando a sua encarnação, você não dá muita boleta para esse negócio de, né, beleza cultural. A beleza é cultural. Por tempos a gente tem uma ideia de beleza. E você escolhe o corpo apto a tarefas que você tem que cumprir. Só que daí quando a gente chega aqui embaixo é bom, mas aqui embaixo, a gente começa a se comparar, não é verdade? Ah, se eu tivesse um cabelo igual a assim, tem. Ah, se eu tivesse os olhos igual a Gislaine, tem. A pele igual a da Mari, e assim vai. Para não dizer outras coisas, né? Para não ficar nisso aí. A gente se compara demais. Porque dentro da nossa vida material, isso é um valor muito importante. Para eles isso não tem grandes valores. E as posses materiais é exatamente a mesma coisa. Eles sabem que dinheiro demais na mão do Zé Lismar é problema. Então,
Vamos fazer o seguinte, eu quando estou lá em cima digo, olha, até aí vai, daqui para frente me cuido. Porque não é uma coisa que para eles tem muito valor, mas quando a gente chega aqui na Terra, a gente começa a comparar. Ah, se eu tivesse a condição que o meu vizinho tem, a condição que o meu cunhado tem, e assim por diante. Porque aqui na Terra, as posses materiais, elas nos transferem poder. É isso que é a realidade das posses materiais. Dinheiro é sinônimo de poder. E eu vou contar uma história, e peço que o Matheus me perdoe, a Mari também. Esse tempo atrás eu estava assistindo um filme do Theo, chamado Liga da Justiça. E no filme, o Flash vai fazer uma pergunta para o Batman, que é muito interessante. O Flash pergunta assim: Batman, eu tenho um superpoder, eu sou muito rápido, sou muito rápido. Qual é o seu superpoder? Qual é o superpoder do Batman? Ah, que você não sabe. Nunca assistiram a Liga da Justiça? Vocês não têm netinho? Enfim, deixa eu falar. Qual é o superpoder do Batman? Porque o Flash tem um dom, ele é muito rápido. Qual é o do Batman? E o Batman responde para ele: o meu superpoder é porque eu sou rico. Então, riqueza é sinônimo de poder. É uma característica do nosso planeta de provas e expiações. Riqueza nos transfere em poder. O Batman é poderoso porque ele é rico. Então, a riqueza nos abre possibilidades. Para o bem, pode gerar conforto, como Zaqueu, pode gerar progresso, como Zaqueu. Você pode educar pessoas, como Zaqueu. E você pode abrir possibilidades para o mal e desvirtuar a sua encarnação, se tornar um sujeito egoísta, ganancioso, rancoroso, intolerante, snob, blá, e aí vai. Esse é o problema. E nós, como espíritos imperfeitos, é difícil de escapar disso. Então, aqui na Terra, infelizmente, a gente valoriza coisas que lá em cima eles não valorizam. Que nós, como espírito, como estávamos lá, não tínhamos esse objetivo. Mas quando a gente chega aqui, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ser bonito, a gente quer ter fama, quer a glória pública, e assim por diante. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para dar para as pessoas que às vezes valorizam mais a beleza e outros valores efêmeros que vão ficar com vocês. Talvez aquele que é uma pessoa muito bela aqui na Terra, quando chega no plano espiritual, vai levar um susto. Vai levar um susto, assim. Por quê? Porque beleza lá é um pouco diferente daqui. Beleza espiritual, ela é conquistada intimamente. A mente nossa vai, através das vibrações, criando dentro do nosso campo mental, modulando o nosso perispírito. Então, quando a gente desencarna, de acordo com a vibração que a gente tem, o nosso perispírito é mais luminoso, mais colorido, e mais bonito. Diferente do nosso corpo físico. Então, algumas pessoas que são belas demais aqui, mas que têm um caráter desaprovado, quando chegar lá e perder esse corpo, vão ter uma surpresa bem desagradável. Porque valorizam uma coisa diferente. Os valores são diferentes. E se Deus quiser, aqueles que são um pouco mais feinhos aqui, quando chegar lá, também vão ter aí uma surpresa, talvez agradável, Deus que ajude. São situações, gente, são situações em que a gente vive aqui na Terra com valores diferentes dos valores que eles vivem lá.
Aqui para nós, valores são beleza, poder, dinheiro, né? Fama, né? Ao ponto de que às vezes a gente, quando diz assim, acaba trazendo palavras de sinônimo, vencer na vida, vitória, relacionado a isso tudo. E não é assim. Não é assim. Porque isso é um tempo. E tudo que é matéria acaba, destrói, morre. E você vai levar apenas aquilo que não é do teu corpo. Essa é a ideia, né? Muito bem. E é sobre isso, sobre a questão do que levamos e o que deixamos, que Jesus vai dar um ensinamento sobre a salvação dos ricos, que está relacionada pelos evangelistas Mateus, Lucas e Marcos. E eu costumo dizer, quando um evangelista traz uma passagem de Jesus, é porque ela é importante. Mas quando essa passagem está relacionada em 3 evangelhos, porque ela é muito importante, muito importante. Essa história é aquela história que toda pessoa no mundo conhece, mesmo não sendo cristão nem conhecendo Jesus. Tá? É a história daquele homem rico, jovem rico, que cumpria todos os mandamentos e chega e faz um questionamento a Jesus. E aí eu vou pedir licença aos evangelistas e vou dizer que esse homem aqui não era rico, ele era riquíssimo. Esse jovem, ele era corredor de bigas. As bigas da época de Jesus era a Fórmula 1 nossa. E ele corria nos ciclos máximos em Roma. E naquele tempo não tinha patrocínio de cigarro nem publicidade. Era no peito. Então, para sustentar um corredor de Fórmula 1 na época, a família tinha que ter muito dinheiro. Então esse cara era muito rico, muito rico. E ele chega para Jesus e vai fazer uma pergunta. Ele pergunta assim: Mestre, o que devo fazer eu para entrar no reino de Deus? E Jesus vai responder assim, o básico: segue as leis de Moisés, os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Não matar, não roubar, não desejar o que é do próximo, etc, etc, etc. Porque isso aqui, gente, essa questão do reino de Deus, você pode viver no reino de Deus encarnado, você não precisa desencarnar para viver no reino de Deus. É uma posição pessoal. Se você segue um código de conduta moral normal, você é espiritualizado e você não entende que a tua vida é muito maior que esse pequeno espaço de tempo que nós vamos passar aqui, você já participa desse reino. Você já vive no reino de Deus. Então, se você segue esses mandamentos, você já está dentro do reino de Deus. Essa é a questão. Mas ele não fica satisfeito. Ele vai trazer uma nova questão a Jesus. E ele pergunta então: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade, desde criança, assim como a gente faz. A gente aprendeu isso aqui na evangelização espírita, na catequese católica. A gente aprendeu a fazer isso. E assim ele também, né? Então ele faz isso desde criança. O que me falta ainda? Opa. Mudou as histórias. E esse é o ponto da passagem. Ele pergunta: o que tenho que fazer para garantir minha passagem em esferas superiores? Será que, eu fico imaginando assim, né, um cara com a possibilidade que ele tem, será que ele deve ter pensado mais ou menos assim: e se eu der um dinheirinho aí para a sua boa nova, para a sua boa causa, será que não ajuda? Será que você não tem como falar com aquele homem lá em cima, já guardar um lugarzinho para mim? E muitas pessoas pensam ser assim. E a resposta de Jesus quebra as pernas do rapaz. Porque Jesus vai dizer assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E continua: e depois vem e me segue. Vem e me segue. E aí a decisão: o moço se foi tristonho, porque possuía grandes haveres e não mais voltou. E aí Jesus vai falar aos apóstolos aquela frase
que todo mundo, o mundo inteiro conhece. Né? É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Todo mundo conhece essa, né? O que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo que é impossível o rico entrar no reino dos céus? Ele está dizendo que é difícil. Difícil. Mas não é impossível. Tanto não é impossível que eu consegui. Botei um camelo passando por uma agulha. Né? Então não é impossível. Mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Quando eu fazia meu segundo grau em Mafra, uma Frense, na época era segundo grau, agora não é mais, né? Agora já mudou o nome. Mas na época era ensino médio, na minha época era segundo grau. Na época de quase todo mundo ainda. Eu tinha um amigo que o pai dele tinha um Opala. Não sei se eu já contei essa história alguma vez. Um Opala SS76 amarelo, com aquelas faixas pretas no capô, roda de liga leve. O carro era um clássico na década de 80. Era uma relíquia na década de 80. Aquele homem só tirava o carro da garagem quando ele ia à missa com a família no domingo. Só isso. O resto ele ficava abaulando o carro. Se chovia, a família ia a pé. Esse homem já morreu. Faz um bom tempo. Quando ele morreu, eu acredito que Jesus deve ter feito essa pergunta que fez a esse homem. Vende o Opala. Vende o Opala. Dá aos pobres e me segue. Vocês acham que ele conseguiu vender fácil? Você acha que ele vendeu? Você acha que ele aceitou a proposta de Jesus? Gente, se para vender um Opala é difícil, imagina para uma coleção de carros antigos. Vocês estão entendendo a dificuldade que Jesus fala sobre essa questão de seguir ao reino dos céus? Porque nós achamos que somos donos e pronto. E essa pergunta será feita a todos nós, mesmo que você tenha pouca coisa ou grande coisa. Porque essa questão de rico entrar no reino dos céus, ela não é impossível. Por quê? Porque existem pessoas que têm diversos imóveis. Vai em Balneário Camboriú e desencarnam, vai embora. E tem gente que desencarna e fica preso no sofá. Porque aqui ninguém vai sentar. Esse sofá é meu. Está entendendo? Então é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. E Jesus sempre teve uma palavra muito franca sobre essa questão. Ele sempre proibiu e sempre criticou aquela riqueza morta, que não produz progresso, nem educação, nem beleza, nem nada. Aquela riqueza presa nos cofres do egoísmo das pessoas, e que serve apenas de fogos de artifício para mostrar a quantidade de coisas que tem, extravagâncias, assim. Essa riqueza Jesus proibia e criticava. Então, não é a questão de você ter demais ou ter de menos. É a questão do valor que você dá a eles aqui na terra de forma errada. Essa é a questão. E na 816, o Kardec pergunta: se o rico sofre mais tentações, e aí é uma questão lógica de pensamento do Kardec, que a gente também pensa, né? Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Não tem mais dinheiro e mais facilidade para ajudar pessoas? Não é verdade? E a resposta dos Espíritos, eles estão falando, né? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga nunca ter o bastante para si mesmo. Cada vez você quer mais, nunca está satisfeito com aquilo que você tem.
Então, a riqueza, para nós resumir, é um dos laços mais fortes que prende o homem à terra. Ele desvia o pensamento do céu. Esse é o ponto. E esse é o ponto em que nós temos que ter grande esclarecimento sobre isso. Quanto mais você conseguir produzir aqui, com o seu trabalho, com a sua inteligência, show de bola! Show de bola! Você está exercitando tudo aquilo que você, como Espírito, aprendeu. Mas não esqueça que a pergunta de Jesus será feita a você. E você tem que ter muita capacidade de esclarecimento e discernimento nessa resposta, né? Então, o único proprietário dos bens da terra é Deus. Nós vamos passar isso para frente. Vamos usá-los e passá-los à frente. Sempre. Vou contar uma história para nós encerrar e entender e fechar tudo isso que eu falei. Na década de 50, 60 e 70, um pastor americano, um presbiteriano, ficou muito famoso por ser um grande pregador. O nome dele era Fulton Sheen. Não sei se alguém aí já ouviu falar. Tá? E ele escreveu muitos livros. Era um cara fantástico, uma capacidade de falar dos ensinamentos de Jesus com uma profundidade assim esclarecedora. E ele vai dar uma palestra no Senado americano, no final da década de 60. Imagina só. E vai falar sobre os bens materiais, sobre as posses materiais. E ele vai dizer que o homem é apenas um usufrutuário aqui dos bens da terra. Ele vai dizer que é o administrador por concessão temporária. Nós administramos os bens de Deus por tempo indeterminado. Somos apenas mordomo das propriedades de Deus. Agora vocês fiquem imaginando um cara falar um troço desse dentro do Senado americano, no maior antro capitalista do mundo. Não deu outro. Quando ele terminou a explanação dele, aproximou-se dele um senador do Texas. Chegou para ele e disse: bispo, eu acho que a sua teoria é falha. Eu sou um homem rico. Eu tenho no Texas centenas de acres de plantações, centenas de poços de petróleos, diversas fazendas de pecuária. Eu sou dono de quase uma cidade. E eu desafio o senhor a ir comigo, ver as minhas propriedades e me provar o contrário, que eu não sou dono de tudo aquilo. E o bispo aceitou o desafio. Então, estava o final de semana, já estava sobrevoando o avião particular do senador, entrando nos limites do Texas, começou a aparecer aquelas plantações de trigo. O senador chamou o bispo: bispo, meus trigais, meus. Continua mais bom tempo viajando, começou a aparecer então aquela cidade de poços de petróleo. Assim. E o senador chamou o bispo de novo: bispo, meus poços de petróleo, meus. Continua sobrevoando, mais uma boa época. Começa a aparecer então aquela plantação de churrasco, né? Bispo, minhas fazendas de pecuária, minhas. Aterrizaram no aeroporto particular, na casa central, fazenda central do senador. À noite foi oferecido um jantar e o bispo em silêncio. Foi oferecido um jantar. Depois do jantar, claro, mais pessoas e tal, o senador chamou o bispo de novo e disse: e daí? Você já está convencido de que eu sou dono de tudo isso que você viu por aí? E o bispo disse: olha, ainda não. Então vem comigo, vou te mostrar uma coisa. Foram no escritório do senador, porque eu já tinha pedido para os funcionários colocar uma mesa bem grande, todos os títulos de posses e escrituras. Ele disse: ó, pode ficar à vontade, leia todos, aí prova que eu sou legalmente dono de tudo que você viu.
E agora? Você está convencido de que eu sou o dono? Que tudo isso é meu? E o bispo então olha para ele e diz assim: sabe, senador, quantos anos você tem? Eu tenho 60 anos. Então vamos fazer o seguinte: daqui a 40 anos eu passo aqui e a gente continua essa conversa. Como assim, diz ele? Daqui a 40 anos eu vou estar morto. Então, você não é dono de nada. Você vai ter que passar para frente. Você vai ter que passar tudo que você tem para frente. E o senador, mais irritado, ainda bateu na mesa e disse: mas enquanto eu estiver vivo, eu mando em tudo isso que eu construí sozinho e tenho muito orgulho. E aí o bispo diz a ele assim: então, senador, é esse orgulho que vai lhe causar o maior sofrimento. Porque quanto maior a ilusão, quanto maior as riquezas, e as riquezas aqui na Terra é apenas uma ilusão, quanto maior a ilusão, maior a decepção. E é bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Quanto maior, maior tudo. Então, diz o bispo, né, a verdadeira propriedade é aquela que possuímos verdadeiramente, é aquilo que nos é dado levar deste mundo. E o que nos é dado levar deste mundo? O que é que nos pertence? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. Porque o que é espírito pertence ao plano espiritual. E o que é matéria pertence ao plano material. Então você não vai levar nada do que é matéria. Não tem como. Não tem como. É uma grande diferença, um grande abismo, como diz a parábola do homem rico. Um grande abismo. Então, segundo Jesus, o que mais vai fazer nós sofrer é o momento em que nós desencarnarmos e temos que responder aquela pergunta. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Porque a partir daí, gente, a partir daí, ninguém vai poder mais servir a dois senhores. Você só pode servir. E o nome dele é Jesus. Eu já resolvi o que eu vou responder. Porque não tem muita coisa, né? E o Mateus vai ter que se incomodar com o resto. Mas eu já respondi essa pergunta na minha mente. E eu espero que vocês tenham essa pergunta também respondida. E a gente possa se encontrar todo mundo junto, né? Numa nova vida. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.